Então, são deveres do contador: exercer a profissão com diligência, honestidade e capacidade técnica, observando as normas brasileiras de contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse público, os interesses de seus clientes ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais. Também são deveres do contador: recusar a sua indicação em um trabalho quando reconheça não se achar capacitado para a especialização requerida. Então, talvez te indiquem um trabalho e você não se sinta pronto para pegar esse trabalho. Então, é o seu dever de recusar esse trabalho se você acha que não vai conseguir exercer aí o trabalho da forma como é necessário. Por quê? Porque tem gente que pega os trabalhos aí, pega pensando só no trabalho, no dinheiro e tudo mais, e depois não consegue entregar o trabalho pronto. E aí não consegue entregar o trabalho pronto, às vezes perde prazos importantes, e isso é um grande problema. Então, se você for indicado e não se achar capacitado para isso, recuse, tá? São deveres do contador: guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional, inclusive no âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre estas os conselhos federais e regionais de contabilidade. Muito importante, gente, guardar sigilo não é publicar nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, não é contar para todo mundo da sua casa, chegar e falar assim: você não sabe o que aconteceu hoje. Então, guardar sigilo é guardar para si mesmo, tá? Não sair comentando, expondo a situação para pessoas terceiras. Então, lógico, dentro do escritório, entre aquelas pessoas que estão fazendo o trabalho, você pode comentar alguma coisa, desde que faça parte do trabalho, mas sair contando para todo mundo, sair espalhando essa situação para terceiros, isso não é legal, isso é falta de sigilo. Então, vocês precisam guardar sigilo, e esse é um grande fato que não só está na nossa profissão, mas eu vejo em outras várias profissões, é que o pessoal sai comentando, né? E isso é uma coisa muito ruim, acaba atrapalhando a imagem daquele, né, que é o fofoqueiro da roda. Então todo mundo já sabe que não vai poder contar uma coisa, confiar alguma coisa a ele, porque ele sai espalhando, né? Então isso atrapalha a sua imagem profissional. São deveres também: informar a quem de direito obrigatoriamente fatos que conheça e que considere em condições de exercer efeito sobre o objeto de trabalho, respeitando o disposto na alínea deste item, né? Porque aí ele não fala, tá? Porque aí que a gente não tem texto, não é que eu não trouxe texto, é porque realmente tá só isso lá no texto, lá publicado na norma. Também é dever aplicar as salvaguardas previstas pela profissão, pela legislação, por regulamento ou por organização empregadora, toda vez que identificar ou for alertado de existências de ameaças mencionadas nas normas de exercício da profissão contábil, observando o seguinte: tomar medidas razoáveis para evitar ou minimizar o conflito de interesses, e quando não puder eliminar ou minimizar um nível aceitável o conflito de interesses, adotar medidas de modo a não perder a independência profissional. Então, no caso, a independência profissional, mesmo diante do conflito de interesses, a gente tem que manter a independência profissional como prioridade aí nessa relação. Abster-se de expressar argumentos ou dar conhecimento da sua convicção pessoal sobre os direitos ou quaisquer das partes interessadas, ou da justiça da causa ou de quem estiver servindo, mantendo seu trabalho no ambiente técnico e limitando-se ao seu alcance. Abster de expressar argumentos aqui, dar conhecimento da sua convicção pessoal, é quando a gente se intromete onde a gente não foi chamado. Então, primeiro, né, se a gente tem uma situação profissional, um ambiente profissional, se você está pegando ali a situação, você vai poder dar, lógico, o seu parecer ali mantendo um ambiente técnico. Então, se for da sua vontade que você pegue esse trabalho, então você vai ali manter o seu ambiente técnico, expressando suas opiniões técnicas sobre o assunto. Se esse assunto primeiro, né, se esse assunto já é do seu, você vai pegar esse assunto, vamos supor, ou você é o responsável por esse assunto.
Você não vai estabelecer aí opiniões, argumentos pessoais sobre esse trabalho. Ou se você nem está responsável, não faz parte desse trabalho, você não vai expressar opinião. Aqui entra também a parte do sigilo, né? E a parte também de não ser intrometido nos assuntos, né, de outros profissionais. Então, fique muito atento a isso, tá? Também é dever abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que constitui o objeto de trabalho, mantendo a independência profissional. Então, sempre aqui, a gente está sempre aqui com o item da independência profissional. Zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo, abstendo-se de emitir qualquer opinião em trabalho de outro contador, sem que tenha sido contratado para tal. E aí, isso é uma coisa também que a gente peca muito. A gente dá opinião no trabalho dos outros. E aqui ele fala sobre isso. Então, você só vai tirar uma opinião sobre o trabalho do seu colega contador se você tiver sido contratado para dar essa opinião. Caso contrário, não é do seu direito dar opinião ou manifestar sobre esse assunto. Também é dever comunicar desde logo ao cliente ou ao empregador, em documento reservado, eventual circunstância adversa que possa gerar riscos e ameaças ou influir na decisão daqueles que são usuários dos relatórios e serviços contábeis como um todo. Despender os esforços necessários e se munir de documentos e informações para inteirar-se de todas as circunstâncias antes de emitir opinião em qualquer caso. Então, você precisa ter documentos aí para analisar antes de dar a sua opinião, se nesse caso você foi contratado para dar opinião sobre esse assunto. Então, aqui sobre antes de emitir uma opinião. Também é seu dever renunciar às funções que exerce, logo que se positive falta de confiança por parte do cliente ou empregador e vice-versa, a quem deve notificar por escrito, respeitando os prazos estabelecidos em contrato. Então, qualquer notificação precisa ser por escrito, tá? Notificação de boca é acordo de boca, né? Então, a gente não faz acordo de boca, não combina ali na rede social e tal. Tudo precisa estar por escrito em documento, né? As duas partes devem assinar esse documento, confirmando que esse acordo foi estabelecido. E aqui, então, a gente tem sobre a falta de confiança. Então, se você não tem confiança naquele trabalho, ou nas pessoas, no cliente ou no responsável, você deve, então, renunciar às funções que você vai exercer ou já estar exercendo, tá? Isso por quê? Porque, né? E aí, lógico, se você não confia, você vai renunciar, mas você vai, então, notificar essa pessoa, esse cliente, essa empresa, por escrito. E aí, como ele diz, né? Respeitando os prazos estabelecidos em contrato, porque em contrato vocês já estabeleceram um acordo aí de como deveria ser os prazos, ou, em caso de renúncia, qual deveria ser o procedimento a se agir. Então, você vai, então, renunciar por escrito, né, levando em consideração o contrato que foi firmado. Você deve também são deveres, quando substituir em suas funções, informar ao substituto sobre os fatos que devam chegar ao conhecimento deste, a fim de contribuir para o bom desempenho das funções a serem seguidas. Então, se isso é uma questão um pouco difícil para algumas pessoas, né? Porque se você é substituído, muita gente leva para o lado pessoal, fica magoado, né? E acaba não querendo passar nada para essa pessoa. Mas talvez você está sendo substituído justamente por uma questão, sei lá, que você mesmo está saindo porque você teve aí falta de confiança, alguma questão. Então, é interessante que você colabore com o ambiente também profissional, dando aí para essa nova pessoa que vai te substituir as informações necessárias, né? Olha, talvez eu esteja saindo por isso, aconteceu isso, ou eu não gostei disso, eu não achei que esse fator fosse relevante e confiável e por isso eu estou saindo do trabalho. Então, pense nisso, tá? Não leve para o lado pessoal. É dever também manifestar imediatamente, em qualquer tempo, a existência de impedimento para o exercício da profissão. Então, se você tem algum impedimento, você tem que avisar aí de imediato, tá? Seja para a empresa, seja para o seu cliente, que você está com impedimento para aquele exercício.
é dever também ser solidário aos movimentos de defesa da dignidade profissional, seja defendendo a remuneração condigna, seja zelando por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético profissional da contabilidade e o seu aprimoramento técnico. Na verdade, e aí eu vou dar aqui a minha opinião pessoal, eu não vejo muito desses movimentos de defesa da dignidade profissional. Eu vejo muita gente reclamando demais, mas pouca gente fazendo alguma coisa para defender, para levantar uma discussão saudável aí. Então, no início, eu até falava isso muito aqui no canal, né? E para os alunos. Existe sim uma competição entre profissionais, é lógico que vai existir, então. Mas essa profissão ela pode ser saudável porque existe cliente para todo mundo. Então, existe um movimento muito pejorativo que é o de competição de valores. A gente vai ver isso aqui no código também. Então, cada um quer pegar um serviço por um valor mais barato para poder falar que tem mais clientes que o outro. Nem sempre esse movimento é vantajoso e lucrativo para o ponto de vista do profissional que está praticando isso. E a gente vê muita gente que acaba reclamando muito do conselho, das atitudes do conselho ou das faltas de atitude do conselho, mas eu não vejo essas mesmas pessoas que reclamam levantando, então, situações e atitudes que a gente poderia levantar, poderia agir, poderia fazer para poder melhorar a classe. Então, eu sempre comento, eu levanto muito essa bandeira aqui desde o início do blog, porque eu acho isso muito ruim. E eu acho que se você é uma dessas pessoas que só reclamam, e graças a Deus eu tenho recebido muito menos comentários nos últimos tempos dessas pessoas, faça então por valer a pena. Então, né, tenha o seu escritório, faça as coisas como você acha que deveria ser feito, no sentido de valorização profissional, no sentido de defender a classe, defender com dignidade. Faça parte do conselho e participe ativamente do conselho, levantando discussões, participando de tudo, para que a gente possa ter a valorização mesmo, né? Então, não só a valorização da classe, como do profissional. E eu também gosto de levantar a ideia entre vocês de que uma vez que a gente tem um profissional que ele é bem sucedido, ele já está melhorando essa classe. Então, um profissional que ele é honesto, um profissional que ele é responsável, que ele é estudioso, que ele está aí antenado com as novidades, se atualizando sempre, ele vai levar aí uma imagem legal e mais satisfatória para não só para os clientes dele, como para os colegas de trabalho. Ele vai servir de exemplo e assim a gente vai melhorando a nossa classe pouco a pouco. Então, levante, tá? Então, mesmo que você não veja esses movimentos de defesa de dignidade profissional, seja você, então, o profissional que vai, então, trabalhar aí com dignidade profissional, levantando esses pontos. E aí você não precisa nem ir na rede social e falar, não, só você trabalhando, sendo honesto, zelando aí, né, igual ele fala, né, por condições compatíveis do exercício. Então, o que é zelando por condições compatíveis? Sei lá, se você tem um escritório, não contrate as pessoas pagando um valor, né, desmerecendo elas. Trate bem seus funcionários, pague uma remuneração digna para esses profissionais, valorize esses profissionais, porque aí você já vai criando um ambiente aí, né? Então, é a partir desses pequenos pontos que a gente vai melhorando a nossa sociedade. Então, se eu chego aqui, então, e trato o meu cliente com respeito, com honestidade, a gente tem uma relação profissional legal, esse cliente ele já sai daqui falando muito bem do seu escritório, do seu trabalho, de você como profissional. Você já levanta aí uma imagem melhor, a sua imagem profissional. Isso conta muito, nunca se esqueça disso, tá? Isso conta demais. E ele vai, então, espalhar isso, sabe aquela propaganda boca a boca? Gente, isso funciona, tá? Então, quando você, então, tem aí uma boa atitude, você é uma boa pessoa, você trabalha a sua imagem pessoal, sua imagem profissional, isso abre portas, sim, tá? E aí não fique esperando só esses movimentos de dignidade, seja você, então, né, o responsável por trazer esse movimento aí, através dessas pequenas coisas, como eu disse aqui.
Bom, também é dever do contador cumprir os programas de educação profissional continuada, de acordo com o estabelecido pelo Conselho Federal de Contabilidade. Aqui eu vou até trocar a caneta aqui, porque aqui esse programa de educação profissional continuada, ele tá numa norma também, tá? Que é a NBCPG 12, que a gente vai ver dentro do momento de estudar, a gente vai trabalhar com ela também dentro da disciplina de ética ou no módulo de legislações lá na comunidade MDE. Então, o programa de educação continuada, ele existe, então ele trabalha, vou generalizar muito aqui, tá? Porque a gente vai ver isso como uma aula completa depois. Então, quando você se torna um profissional registrado, você está atuante aí, trabalhando, né, com o seu registro, você é obrigado a cumprir e continuar estudando, né? Então, é o que eu sempre falo, não é tirar o registro, então, ser aprovado no exame de suficiência, acabou, não preciso fazer mais nada. Não, o estudo continua, as coisas vão se alterando o tempo todo, e o conselho, ele estimula que esses profissionais continuem, o que o próprio nome diz, uma educação continuada, que eles continuem aí se atualizando, especializando, estudando, participando, sendo atuantes, né? De alguma forma. Então, a gente tem na NBCPG 12 uma série de atividades e coisas que vão contar como pontos, e esses profissionais registrados, eles têm que apresentar uma pontuação mínima que ele precisa atingir durante o ano para que ele continue sendo um profissional ali registrado, tá? Então, existe tudo isso, não é só ter o registro e falar que não preciso fazer mais nada, né? Eu já tive alunos que falaram isso. Hoje em dia o pessoal está sabendo que vão precisar continuar trabalhando, estudando e buscando melhorias aí. Então, a NBCPG 12, ela trata especificamente sobre isso, tá? Também é dever comunicar imediatamente ao CRC a mudança do seu domicílio ou endereço, inclusive eletrônico, no caso, seu e-mail, né? E da organização contábil de sua responsabilidade, bem como informar a ocorrência de outros fatos necessários ao controle e fiscalização profissional. Então, você tem que comunicar mudança de domicílio ou endereço da sua casa, por exemplo, se você é um profissional, se você é escritório também, né? Você precisa comunicar a sua mudança de endereço eletrônico. O que é isso? É o seu e-mail. Então, eles precisam saber como te localizar. Então, você precisa, quando você fizer a troca de e-mail, troca de endereço, mudar para outro lugar, você precisa se comunicar. Outra coisa a gente tem também sobre as pessoas que tiram registro em uma localidade, em um estado, e vão trabalhar em outra localidade, outro estado. Então, se o trabalho for superior a 90 dias, você também tem que avisar o conselho, tá? O conselho de onde você tem o registro. E você pode exercer ali até 90 dias. Acima de 90 dias, ele está entendendo, então, que você precisa, então, comunicar também e fazer a mudança de registro de conselho, levando o seu registro para o outro estado onde você vai exercer as suas atividades. Então, você tem que comunicar isso de imediato. E acho que é isso, né? E no caso, você também tem que comunicar porque quando você exerce como profissional registrado, você comunica lá na página do conselho que você está exercendo suas atribuições profissionais naquela empresa. Então, quando você troca de empresa, você tem que comunicar lá também que você ou parou de trabalhar com essa empresa, ou esse cliente não é mais seu e agora esse outro aqui é meu cliente, enfim. Você tem que avisar lá tanto a empresa que você está prestando serviço, quanto se você é empregado ou se é um cliente seu ou do seu escritório, você tem que avisar isso lá na página do conselho também. Também é dever atender à fiscalização do exercício profissional e disponibilizar os papéis de trabalho, relatórios e outros documentos solicitados. E aqui solicitados por quem? Pelo conselho, tá? Então, você vai, então, participar disso. Eu vou colocar CFC/CRC, porque pode ser qualquer um. Ou um fisco, né? Um fisco municipal, estadual. Você é obrigado, então, a disponibilizar esses papéis de trabalho, relatórios e outros documentos solicitados.
Aí alguém vai falar assim: ah, mas e a parte do sigilo? Não tem que guardar sigilo? Tem, né, gente? Mas o sigilo diante do conselho e de um fisco, por exemplo, de uma fiscalização, Ministério do Trabalho, sei lá, é, com esses órgãos, com essas instituições, você pode compartilhar, né? Então, não vai existir sigilo, né, de você com as instituições fiscalizatórias. Então, você vai, então, poder abrir esse sigilo, sim, para essas instituições. Também é dever informar o seu número de registro, o número de registro, o nome e a categoria profissional após assinatura em trabalho de contabilidade, propostas comerciais, contratos de prestação de serviço e em todo e qualquer anúncio, placa, cartões comerciais. Então, é o seu dever. Então, quando você for colocar lá no seu cartão de visita, aí você vai falar, colocar lá assim, por exemplo, meu nome, né? Então, Eliane Reis, não vou falar meu nome completo. Aliás, todo mundo já sabe, né? Então, Eliane Aparecida dos Reis, contadora. Então, eu tenho que informar a categoria profissional, contadora, o meu nome completo e o meu número de registro. Então, é lá, CRCMG, ou é só MG, não sei meu número. E o meu eu dei baixa, né? Então, mas o número continua, né? Se caso eu for lá para fazer ativação, meu número continua. Então, quando você for assinar, então, um trabalho de contabilidade, você tem que falar seu nome, sua categoria, o seu número de registro, tá? Nas prestações, nos contratos de prestação de trabalho, nas propostas, nos anúncios, nas placas, nos cartões de visita, cartões comerciais, propagandas, enfim, não sei o que você vai fazer, mas se for um item aqui, né, que seja profissional, você vai ter que falar isso. Então, número de registro, nome e categoria profissional.